Olá, pessoal. Professor Josias novamente com vocês. Na aula de hoje vamos fazer uma introdução à cinemática. Cinemática é uma parte da mecânica e a mecânica, por sua vez, é a parte da física que estuda o movimento. Então, a cinemática faz parte da mecânica. Na cinemática, vamos aprender a fazer descrições de movimentos. Para fazer essas descrições adequadamente, precisamos conhecer alguns conceitos importantes, como o conceito de móvel, por exemplo. Móvel é qualquer corpo que muda de posição no decorrer do tempo. Por exemplo, essa fruta caindo é um móvel. Este carro na autoestrada também é um móvel. Muitas vezes nos referimos ao móvel como sendo uma partícula. Quando é que um móvel pode ser considerado uma partícula? Veja só esse exemplo. De um carro que vai percorrer uma distância de 1.000 metros. Quando a pontinha do para-choque chegar na outra extremidade, podemos dizer que o carro percorreu os 1.000 metros, porque os 4 metros das suas dimensões são irrelevantes considerando a distância como um todo. Neste caso, podemos considerar o carro como uma partícula, porque as suas dimensões são muito pequenas comparadas com a distância total percorrida. O mesmo não poderia ocorrer se fosse, por exemplo, um trem. Essa mesma situação, partindo daqui, quando a frente do trem chegar na outra extremidade, eu não posso dizer que ele percorreu os 1.000 metros, porque nesse caso, os 200 metros de comprimento do trem devem ser levados em consideração. Eu só poderia dizer que o trem percorreu os 1.000 metros quando essa parte final dele chegasse aqui neste ponto. Logo, as dimensões do trem não podem ser desconsideradas para análise desta situação. Por isso, não posso considerar o trem como uma partícula. Ele é, sim, um corpo extenso. Voltando aqui para a nossa situação, este móvel ocupa posições sucessivas na estrada. Essas posições são demarcadas por placas, vocês sabem muito bem disso. A nossa análise, ele começou aqui no quilômetro 20, passou pelo 10 e chegou ao marco zero, ao quilômetro zero da BR. Continuando, ele vai passar pelo quilômetro 10 e depois pelo quilômetro 20, porque as BRs são divididas assim. A partir da origem do marco zero, ela cresce para um lado e também para o outro. Aqui, para facilitar as nossas análises, nós vamos colocar nas posições que ficam à direita o sinal positivo, nas posições que ficam à esquerda o sinal negativo. E vamos chamar assim. E, por exemplo, vai ser a posição S igual a 10 quilômetros, ou espaço S igual a 10 quilômetros. Aqui do outro lado, nós teremos a posição S igual a menos 10 quilômetros, ou o espaço S. Essas posições sucessivas que o móvel ocupou na estrada constituem a sua trajetória. A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel lá do início até o ponto onde ele chegou. Sobre trajetória, é importante observar o seguinte: ela sempre depende do referencial. E é isso. Observe aqui esse exemplo. Vamos analisar a trajetória dessa caixa que caiu do avião. O referencial vai ser o chão, onde temos aqui o nosso observador. Preste atenção no seguinte: a caixa, mesmo após cair do avião, ela continua com a mesma velocidade horizontal que tinha antes, a velocidade do avião. E agora também vai ter uma velocidade vertical, vai ter velocidade de queda. Dito isto, a trajetória vista por este observador vai ser mais ou menos esta aqui. Ao mesmo tempo que a caixa vai caindo, ela vai acompanhando o posicionamento do avião. Por isso que a trajetória vista vai ser um arco de parábola. A situação seria diferente se esse observador fosse colocado no avião. Numa situação como essa, o referencial agora é o piso do avião, onde ele está. Ele vai se deslocar junto com o avião. Neste referencial, ele sempre vai ver a caixa caindo embaixo dele. Então, no referencial do avião, a trajetória descrita pelo objeto que cai é uma reta. E foi assim que o observador viu lá de cima, sempre a caixa abaixo dele, no referencial do avião. Mas quem observa aqui do chão vê a trajetória como uma parábola. Por isso que se diz que a trajetória depende do referencial. No nosso exemplo aqui, nós temos um observador fixo aqui no chão. Então, nesse referencial do chão,
A trajetória ela é uma reta, porque a estrada é plana e horizontal, está descrevendo uma reta. Por falar em trajetória reta, vem um outro conceito muito importante da cinemática, é o conceito de movimento retilíneo, e é simplesmente porque ele tem uma trajetória reta. Todo movimento que tem uma trajetória reta, ele é chamado de movimento retilíneo. Para completar os conceitos, temos movimento uniforme. Um movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. E o que seria essa velocidade constante? É quando a velocidade não muda, a velocidade permanece sempre a mesma durante toda a trajetória. Como exemplo, vamos fazer o seguinte. Considerando que o relógio marca 14 horas no momento que o móvel passa pelo quilômetro 20 desta rodovia, quando o relógio marcar 15 horas, ele vai estar no quilômetro 10. Quando o relógio marcar 16 horas, ele vai estar no marco zero da rodovia. Às 17 horas, ele vai estar no quilômetro menos 10 e às 18 horas no quilômetro menos 20. Veja bem que de 14 para 15 horas, passou-se uma hora. Depois passou-se mais uma hora, de uma placa para outra, e depois uma hora e assim por diante. Sempre intervalos de uma hora. As distâncias percorridas também foram sempre iguais. Ó. De 20 para 10 são 10 km, de 10 para 0 mais 10 km, de 0 até outra placa mais 10 km e assim sucessivamente. Ou seja, ele sempre percorreu 10 km em cada hora. O velocímetro dele sempre marcou 10 km por hora. E a principal característica do movimento uniforme é exatamente esta. Em tempos iguais, ele percorre distâncias iguais. O movimento uniforme pode ser retilíneo ou não. Se a estrada fizer curva, aí não será um movimento retilíneo, mas se a velocidade for constante, continua sendo um movimento uniforme. Neste exemplo aqui nós temos um movimento retilíneo e uniforme, porque a trajetória é reta e a velocidade é constante, a velocidade é sempre a mesma. Por falar em velocidade, vamos aqui aprender a como fazer o cálculo da velocidade no movimento uniforme. Vamos imaginar a seguinte situação. Na hora que liga o cronômetro, ele está zerado, vai começar a contagem agora, o móvel passa pelo quilômetro 40. Quando o relógio estiver marcando 5 horas, ele já vai estar lá no quilômetro 400. Qual foi a velocidade deste móvel? Para calcular a velocidade, basta você dividir o ΔS pelo ΔT. ΔS é a variação das posições, a variação do espaço, e ΔT a variação do tempo. Essa letra grega, delta, sempre indica variação. Mas vamos ver direitinho como é essa variação. Aqui, na hora que eu comecei a contar o tempo, eu vou chamar isso aqui, ó, como está zerado, eu vou chamar de T0, tempo inicial, que é igual a zero. Lá na frente, quando já marcava 5 horas, eu vou chamar de um tempo T final, um T qualquer, T igual a 5 horas. A variação vai ser final menos o inicial. 5 menos 0, 5 horas. Ou seja, o intervalo de tempo transcorrido foi de 5 horas. E o ΔS, ou seja, a variação de espaço, eu faço da mesma maneira. Aqui, quando o cronômetro estava zerado, eu tinha o T0, eu vou ter o S0, o espaço inicial, que é 40 km. Lá na frente, quando o tempo igual a 5 horas, no tempo final, eu vou ter o S, que é um S qualquer, o espaço final, igual a 400 km. A variação vai ser pegando o final menos o inicial. 400 menos 40, 360 km. Esta foi a variação do espaço. Esta foi a distância percorrida pelo móvel. E agora, para calcular, basta eu colocar a distância de 360 dividido pelo intervalo de tempo de 5 horas. Vai dar 72 km por hora. Ou seja, cada hora o móvel percorreu 72 km. Por isso que nós dizemos que a velocidade é de 72 km por hora. Veja que a unidade colocada aqui para a grandeza velocidade foi quilômetro por hora. É a mais usual. O velocímetro dos carros, das motos, sempre marca quilômetros por hora. Mas no SI, a unidade para a velocidade é o metro por segundo. Por isso, nós devemos aprender a fazer a conversão da velocidade em km por hora para metro por segundo. E o contrário também, de metro por segundo para quilômetro por hora.
Como fazer isso? Olha, se eu quero transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6 o valor da velocidade. No caso aqui, o 72, eu tenho que dividir por 3,6, que aí eu vou saber quanto vai dar em metro por segundo. Mas por quê? De onde vem esse 3,6? É o seguinte, se eu tiver uma velocidade de 1 km por hora, vou fazer aqui a demonstração, isso aqui é a mesma coisa de 1 km dividido por 1 hora. Vamos transformar as unidades de quilômetro para metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E de hora para segundo. 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Logo vai ser 60 vezes 60. Eu vou ter 3.600 segundos. Vamos simplificar essa fração aqui. Tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Vou dividir por 1000. Aí, vou cortar esses 3 zeros. Dividindo o denominador por 1000, a vírgula volta 3 casas, vai ficar 3,6. Por isso, e aqui vai ficar 1 sobre 3,6 metros por segundo. Veja que eu transformei quilômetro por hora para metro por segundo. E aqui apareceu esse 3,6 dividindo o 1. E é por isso que quando eu quero transformar quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E se eu quiser fazer o contrário? Eu tenho a velocidade em metro por segundo e quero saber quanto vale em quilômetro por hora. Aí eu faço o inverso. Eu multiplico por 3,6. Quando eu estou na unidade maior, quilômetro por hora, para ir para a menor, eu divido. Se eu estou na menor, metro por segundo, e quero ir para a maior, quilômetro por hora, eu vou multiplicar 3,6. Vamos fazer aqui um exemplo. 72 km por hora, que é o que nós calculamos agora há pouco. Vale quanto em metro por segundo? Como explicado, basta pegar o 72 e dividir por 3,6. Com isso, eu vou estar transformando de km por hora para metro por segundo. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Isso quer dizer que uma velocidade de 72 km por hora vale a mesma coisa de uma velocidade de 20 metros por segundo. Se o móvel percorre 72 km em 1 hora, ele vai percorrer 20 metros em 1 segundo. Outro exemplo. Se eu tiver uma velocidade em metros por segundo, 30 metros por segundo, quanto vale isso em quilômetro por hora? Eu pego a velocidade, 30 metros por segundo, e multiplico por 3,6. Vai dar quanto? 108 km por hora. Se ele percorre 30 metros em 1 segundo, vai percorrer 108 km em 1 hora. Por isso que a velocidade de 30 metros por segundo corresponde à velocidade de 108 km por hora. Pessoal, e estes foram os conceitos e os cálculos mais importantes para que a gente possa iniciar o nosso estudo da cinemática. Finalizamos a nossa aula aqui. Até o próximo encontro.